ao vivo, tá? Vamos aqui. Vamos entrar via Facebook. Tá ao vivo 7 minutos, tá? 10 minutos segurando aqui. Então, bora. Então, vamos fazer via rede e depois vamos lá. Eu explico aqui. Vai entrar contigo no Tem um acesso de copos aqui em cima. Gente, eu não vai pegar socialismo barbárie. Não é idade para brincar, não. Mas a turma se ilude demais. Pode sentar aqui. No lugar de no meio, Já tá filmando já? Já tá no ar na página. E a gente vai fazer na página sem fazer. Multiplayer sobre, né? Cansa. Multiplayer é de lascar, mano. Eu já meti tantos métodos aqui, nem sem admirar. Lá, gente. Só um minutinho. Vai, pode ir. Tá na página, né? Tá na página. Fez. Atitude popular. Olá, bom dia, 10 horas 28 minutos. Aí me veio aquela famosa frase na cabeça: antes tarde do que nunca, né? Começa agora aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela Rádio Fascista da Petrace, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponês FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. O Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa e estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa. Esse programa tem produção e conteúdo de Esdras Gomes, a apresentação dela, Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Comentários de hoje com ele, Antônio Carlos. É isso, temos o apoio cultural da AFPNB, Sintaf, Mova-se, Sinface, Puxou Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. É com você, Mariana. Bom dia. Bom dia, Jonathan Neto. Já explicando aos ouvintes o nosso pequeno atraso nesse início. Na verdade, nós estamos apenas transmitindo diretamente na página do Facebook do Movimento Democracia Participativa CE e aguardando para entrar na nossa cadeia de rádio, porque nós tivemos, para variar, Jonathan Neto, um problema com a Multiplay. Recorrente não, toda, né? Um abraço aos camaradas da Multiplay pelo serviço prestado, que nos dá tanta dor de cabeça. Mas, enfim, nosso querido diretor-geral de Souza Júnior está tentando desdobrar esse problema, surtando lá com a Multiplay, enquanto a gente vai aqui fazendo o como a gente pode, né? Por isso que ele me perguntou se tinha uma bandinha de cardenal. Agora eu entendi. Tá certo. Um abraço para você, viu, Souza? Marina, só para comunicar também que a partir desse exato momento também estamos entrando em rede com todas as rádios aí que retransmitem esse programa Democracia. Aqui, né? Sejam bem-vindos. Então, só novamente explicando, a gente chega com um pouco de atraso, mas é em função de um problema que houve aqui com o nosso provedor da internet, a Multiplay, na transmissão de dados. Por isso, a rádio entra com um pouquinho de atraso, mas para compensar, eu vou levar o programa um pouquinho além. Vou tentar seguir aqui adiante por mais alguns minutos para compensar esse nosso pequeno atraso. Aliás, pequeno não, gigante atraso inicial. Bom dia a você que está acompanhando a gente, ouvinte. Bom dia a você que está aí na internet, compartilhando. Ajude mesmo, que a gente precisa de vocês para levar a voz dos movimentos populares cada vez mais longe e a gente conseguir furar um pouquinho essa grande mídia e esse discurso totalitário que ela faz sobre todas as coisas, para que a gente possa ajudar e contribuir na mudança do nosso país, que hoje está na mão de golpistas. É terrível isso dizer, mas a gente vai já começando o programa em clima de dezembro, porque hoje, caro ouvinte,
Você aí que já não suporta mais aquele parente chato no grupo de WhatsApp, que não suporta mais aquele tio que entra no Facebook para dizer besteira, o programa de hoje é todo para você. Hoje nós vamos ter aqui praticamente um manual de como sobreviver nas festas de Natal. Entendeu? Quando vier aquele parente dizendo, mas você usa o telefone celular, você tem que votar no Bolsonaro, você não sabe que o PT é comunista. Você poder sobreviver e responder ele com respostas fáceis, respostas coerentes, botar ele lá no chinelo, para ele parar de perturbar. Agora, companheiro, resista com a gente, porque hoje nós não temos apenas um petista, mas nós temos um petista e um comunista como convidado aqui. É para tocar o terror. Eles vão nos ajudar a isso, até aquela resposta rápida, aquela resposta fácil para esse povo que vai torturar a gente na festa de Natal e a gente poder instruir um pouquinho eles. Agora, se ele ainda insistir, vir com a história de que o nazismo é socialista, aí você dá uma meia de presente para ele e bota o cara para dormir e não convida para o aniversário. Bom dia, Antônio Carlos, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui novamente com o meu amigo, companheiro, camarada de longas caminhadas, de lutas pela democracia e pelo socialismo, o companheiro Carlos Augusto Diógenes, popularmente o nosso querido Patinhas. E aí, é nosso representante comunista, Antônio Carlos é o nosso representante do PT aqui, mas nós temos um representante comunista. Oi. O Antônio Carlos também, ele tem vinheta, viu? Tem vinheta? Tem vinheta, professor. Tem vinheta do Antônio Carlos? Solte a vinheta do Antônio Carlos, perdão. Professor e radialista Antônio Carlos. Olha aí, maravilha! Esse programa da chique demais. Então, nosso convidado agora saudando aqui, conhecido, claro, carinhosamente por todo o movimento progressista cearense, como Patinhas. Olá, Patinhas, seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes aí pela internet, ouvintes de várias rádios e cadeia. Queria primeiro saudar o meu amigo Antônio Carlos, que além de professor e radialista... Mas não gosto de falar, hein? Professor, radialista, ex-parlamentar, tu tá falando demais, mas eu nem comecei. Petista, foi muito orgulho, né? A Marina, o Wesley, o companheiro Jonathan. Então, bom dia a todos. Eu estou aqui à disposição de vocês. Eu acho que essa rádio, esse programa Democracia no Ar, quer dizer, é um programa que joga um grande papel no sentido de facilitar a troca de ideias, informações, que nós sabemos que hoje, com o avanço tecnológico, a internet, nós temos ações de muitos grupos de direita aí que tentam vender gato por lebre, que tentam passar, quer dizer, informações totalmente falsas, procurando exatamente desviar do assunto principal que nós vivemos no nosso país, que é uma crise grande, esse governo golpista, esse governo que está retirando os direitos do povo, do trabalhador. Então, estou aí à disposição da nossa Marina aqui, do Antônio Carlos, para uma boa conversa com vocês. E de vocês, ouvintes, não deixem de mandar aquela pergunta, aquele questionamento, aquele comentário, pode mandar. Vocês também são comentaristas desse programa, a gente precisa, inclusive, dessa participação de vocês, porque a gente ajuda a entender o que está passando na cabeça aí de todo mundo e esclarece aqui através do programa. Então, pode vir, pode mandar o seu comentário, o seu bom dia, ou apenas mandar um cheiro para a gente, que a gente gosta também de receber, né, Jonathan Neto? Com certeza, com certeza. Vamos ao nosso giro de notícias. Democracia no ar. Atitude popular. Giro de notícias. O Movimento Popular perdeu a líder comunitária do bairro do Genibaú, Cristina Poeta. Poeta foi vítima de assalto em uma parada de ônibus no bairro Genibaú, no dia 10 de novembro deste ano. Baleada, passou por várias cirurgias. Em recuperação, infelizmente, foi vítima de infarto, falecendo no dia 5 de dezembro de 2017. Sua partida causou uma extrema tristeza no movimento popular cearense. Nessa sexta-feira, 10 de novembro, às 14 horas, a direção do Sindviados realiza uma palestra sobre a reforma trabalhista para a categoria no auditório da Etufor. A palestra será ministrada pelo advogado e professor João Batista.
Atitude Popular. Giro de notícias. O Sindicato dos Contabilistas do Estado do Ceará, Sindiconte-CE, realiza, em parceria com a Receita Federal, nesta quarta-feira, um seminário sobre as alterações na legislação do Simples Nacional. O objetivo do evento é potencializar um ambiente favorável e facilitar o entendimento dos contadores através do debate do tema da nova legislação, a qual entrará em vigor em janeiro de 2018. O seminário terá como palestrante o Dr. Silas Santiago e ocorre de 8h30 ao meio-dia no auditório do Ministério da Fazenda, localizado na Rua do Barão do Aracati, 909, Térreo. Este foi o Giro de Notícias. Democracia no ar. Bom, eu vou começar logo com a primeira pergunta, bem objetiva, para a gente conseguir. Chegou aquele parente, Patinhas. Ele não entende o que é comunismo. Aí ele vai ter uma teoria louca sobre o que é comunismo. Como é que a gente explica, assim, na bucha, em poucas palavras, o que afinal é comunismo? E principalmente, como é que a gente consegue fazer aquela criatura entender que comunismo não é socialismo, que comunismo não é anarquismo, porque existe essa confusão danada entre todas essas três formas de ver o mundo, entender o mundo e em relações econômicas e sociais que existem, né, que foram teorizadas e aplicadas em algum caso. Muito bem, Maria. A sua pergunta é importante para que a gente busque fazer um diálogo aqui com os ouvintes, um diálogo que possa ter um resultado positivo. A palavra comunista vem de comum, comunidade, comunhão. Quer dizer, comunhão entre o povo simples, o povo pobre, o povo trabalhador. Quer dizer, no sentido de que se busque a construção de uma sociedade mais solidária, mais igualitária. Quer dizer, a sociedade capitalista, a sociedade tem 300 anos, já teve seu momento assim, progressista, de avanços, que substituiu regimes feudalistas, e hoje o socialismo, fica claro hoje para a humanidade que o socialismo não tem condições, que o capitalismo não tem condições de levar a felicidade do ser humano. É o capitalismo hoje. O que existe no mundo? Existe no mundo hoje e zero. O próprio Estados Unidos, a quantidade de pessoas que moram na rua é enorme. Quer dizer, a Europa, o estado de bem-estar social, quer dizer, está regredindo, quer dizer, está sendo destruído. Esse estado de bem-estar social que foi construído na Europa fazer um contraponto ao socialismo que se construía na União Soviética. Hoje os direitos dos trabalhadores vão perdendo os direitos, a terceirização na Europa, é o desemprego alto. O que nós vemos no capitalismo hoje, na sua fase do rentismo, na fase da financiarização total do capitalismo, quer dizer, o lucro exatamente de quem vive de renda. Quer dizer, o setor industrial vai minguando. Quer dizer, o capitalismo encontra-se, enfrentou uma crise, iniciou-se uma crise em 2007, já está com 10 anos essa crise. Qual foi a saída dos governantes dos países capitalistas, dos Estados Unidos e na Europa? Foi de bancar o Estado que eles defendem, que deve ser o Estado mínimo, é um Estado mínimo para o pobre, para o trabalhador, mas na hora da crise, da bolha financeira criada pelos bancos, eles bancaram os bancos. E no comunismo, como é que seria, Patinhas? Porque uma das coisas que as pessoas adoram dizer é que vão invadir sua casa, deitar na sua cama, comer a sua comida, se o mundo virar comunista. Seria o comunismo. O que nós temos que ver é o seguinte: a sociedade comunista é uma sociedade que os elaboradores da teoria marxista colocam como uma sociedade ideal. Quer dizer, mas uma primeira fase seria a construção de uma sociedade socialista. E essa sociedade socialista existiu e existe no mundo hoje. Você pega a União Soviética, um país super atrasado, no processo da Primeira Guerra Mundial, o Partido Comunista assume o poder na União Soviética através da Revolução, Lenin, através da Revolução. Vem em seguida a invasão de 17 países lá dentro.
A União Soviética construiu uma grande economia, deu uma grande contribuição para derrotar o nazismo, para derrotar a Alemanha. Quer dizer, deu uma grande contribuição para a libertação nacional nos países da África, em vários países da Ásia, no mundo inteiro. Quer dizer, então nós temos esses 100 anos da Revolução Russa, que foi comemorado em todo o mundo, demonstra que houve um legado importante. É lógico que aquele modelo soviético exauriu-se diante da ofensiva dos imperialistas no mundo inteiro. Né? A produtividade da economia da União Soviética sofreu uma queda grande. Quer dizer, então, aquele modelo soviético que nós tivemos naquela época, ele exauriu-se, a União Soviética retomou o caminho de um país capitalista. No entanto, você tem hoje países que resistiram àquela onda. Era uma ofensiva imperialista no mundo inteiro, de que o socialismo está em crise, quer dizer, está se acabando. Você tem países como a China, você tem países como Cuba. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A China retirou 700 milhões da linha de pobreza. A China hoje, o século XXI, é a China, é o protagonismo da China. A China hoje se apresenta já como um novo polo no mundo. Quer dizer, a unipolaridade, o poder dos Estados Unidos, esse poder vai entrando numa certa crise, vai perdendo força. Você pega, por exemplo, a China elaborou um projeto da Rota da Seda que envolve 66 países na Europa, na Ásia, na África, de um desenvolvimento compartilhado, investimento em infraestrutura. Quer dizer, então, esse mundo unipolar que os imperialistas diziam que a história tinha se acabado, flutuando logo após a queda do muro de Berlim, e que agora era o desenvolvimento do capitalismo para sempre, o que hoje, depois de 30 anos, o que a gente verifica é o contrário, é a crise do sistema capitalista. Evidentemente, a luta pelo socialismo ela tem que retomar em novos moldes, não como foi a luta pelo socialismo na época de Lenin, mas sim, porque o capitalismo contemporâneo, estudar o capitalismo hoje, a Revolução 4.0, quer dizer, o que é a Revolução 4.0 vem para os trabalhadores? A precarização. É aqui no Brasil esse golpe que houve, quer dizer, o governo Lula e Dilma, os avanços que nós tivemos, estão sendo desmontados por essa camarilha golpista, corrupta. Quer dizer, que acabar o direito do trabalhador, acabar a Previdência. Acabar a Previdência. É um assídio que nós estamos assistindo hoje na Rede Globo. Quer dizer, é um crime de traição à nossa pátria. A Rede Globo colocando em ofensiva junto com o governo relatório do Banco Mundial. O que nós temos a ver com o Banco Mundial? O Banco Mundial está a serviço das grandes potências, e não a serviço do Brasil, justificando acabar com a Previdência, criminalizando o servidor público, a caça aos marajás da época do Collor. Então, o servidor público, você mesmo que bateu panela para tirar dinheiro, você mesmo que foi iludido pela Rede Globo, você está sendo chamado agora a se unir em uma grande manifestação na próxima semana que vai ocorrer. O governo Temer busca exatamente colocar essa reforma da Previdência, se unir para a gente barrar isso. Eu acho que o trabalhador brasileiro tem direito a um Natal melhor. A um Natal onde ele possa, com a família, comemorar que nós conseguimos derrotar temporariamente essa reforma da Previdência. O Movimento Democracia Participativa está saudando a presença desses dois companheiros de luta, o dirigente nacional do PCdoB, Carlos Augusto Diógenes, e do radialista, professor e ex-deputado estadual, Antônio Carlos. Nosso comentarista especial, e pedimos desculpas aos dois, às emissoras parceiras e amigos e amigas que compartilham o programa Democracia no ar, pelos problemas técnicos gerados pelo fornecedor de banda larga, que provocou o atraso no início do programa, o que nós lamentamos muito. Antônio Carlos, essa diferença sutil, né, digamos assim, que as pessoas fazem esse bolo na cabeça toda, entre o comunismo e o socialismo. E, afinal de contas, esse povo que está vendo
comunismo. Fantasmas. Até na bandeira do Japão andaram vendo Sala de comunismo. aula cheia de comunistas. Eu não vejo o que tivesse, mas realmente... Responda a eles, o PT é comunista, Antônio Carlos? PT, eu vou tentar explicar um pouco sobre essa coisa mais histórica. Quando eu falei fantasma, foi ironia, mas é assim que o Marx abre o manifesto. Dois jovens, em 1848, Friedrich Engels e Karl Marx, são convidados, eles já estavam na militância, pela Liga dos Justos, a escrever um manifesto. Um documento que proclama uma ideia já existente ou uma nova ideia, mas que tem esse caráter de dizer o que é que aquilo significa. O nome desse manifesto é um dos livros mais lidos pelo mundo. Aliás, muita gente que fala deveria ler antes de falar bobagem, conversar potoca, como diz meu velho pai. Porque tem muita gente conversando potoca por aí, viu, Jonas? E ele adora quando ele diz isso, conversando besteira. Deixa de conversar potoca, meu. Então, o manifesto começa dizendo assim, um espectro, que alguns traduzem como fantasma. Fantasma no sentido mesmo, o Marx era muito irônico, ou seja, estão falando de uma coisa aí que aterroriza o mundo, tudo é acusado de comunista. Qual partido de oposição não foi acusado de comunista? Respondendo a sua pergunta. Então, o comunismo ele é uma coisa muito mais ampla do que só um partido, do que só uma organização. O comunismo, para Marx, é a ideia mais possível de uma sociedade onde, não é a sociedade perfeita, não, mas perfeita do ponto de vista da igualdade social. Onde ele vai dizer, onde se troca, é poético, é lindo, onde se troca amor por amor, confiança por confiança, reciprocidade por reciprocidade. Sair do reino da necessidade para o reino da felicidade. Sair da pré-história da civilização para a história da civilização. Para que mais? Então, o comunismo é a igualdade, e aí você colocou muito bem, o Patinhas também, o comunismo é a etapa, seria a etapa final, não gosto do seria, porque é a etapa final, não como algo que irá acontecer inexoravelmente. A esquerda já superou essa compreensão, porque a reação, ele se renova, inclusive com os meios de produção, e com uma coisa que a gente tenta combater aqui, né, Carlos Augusto, que é o poder da mídia de controlar a mente. Então, o comunismo combate essa alienação, e o comunismo foi acusado de ser autoritário. O Marx até escreve lá de ser a sociedade das mulheres. Olha, isso vem no manifesto. Porque o Marx pregava a igualdade econômica, que todos recebessem de acordo com aquilo que produziam. E não é assim. Uma minoria se apropria, que é a sociedade hoje, burguesa, de tudo que é produzido pela humanidade. Então a gente estranha o mundo como se não fosse nosso. Eu olho para essa paridade do som e digo, que coisa, isso veio de onde? Eu olho para um avião, aquilo é como se não fosse um trabalhador que tivesse feito. Então, isso é o fetiche, né, do produto, da mercadoria, que nos torna como se aquilo não fosse nosso. Tudo que é produzido pela humanidade. Por quê? Porque realmente não é nosso, mas não é apropriado por nós. É apropriado por uma minoria. Por isso que eles falam tanto, cuidado com os comunistas comem criança. Isso veio também a partir de um senador, acho que era senador norte-americano, marcartismo, que foi a ideologia, até o Frank Sinatra foi acusado e outros, né, de que o comunismo ia, e aí o Patinhas foi muito feliz, a União Soviética saiu de uma situação de muita miséria, muita desigualdade, para colocar o primeiro satélite artificial fora da Terra. E eles ficaram com muito medo, e Cuba, e a Revolução, e os países colonizados se libertando. Então, vamos espalhar que o comunismo é uma coisa quando, na verdade, muito ruim, quando, na verdade, o comunismo é a própria liberdade humana na sua essência. É a emancipação de um mundo que nos oprime. Então, gente, vocês que estão escutando aí muita besteira, inclusive essa... Rapaz, tem gente até dizendo que a Terra é plana. Que o nazismo e o fascismo vieram do comunismo. Então, tanto Hitler como Mussolini, porque essa palavra socialismo nem sempre quer dizer obrigatoriamente que seja anticapitalista. Socialismo vem de uma relação de social. Então, o partido, às vezes, tinha essa palavra no nome, né, nacional socialista, mas é um partido... Até para se apropriar disso, chegar mais e muita gente usa isso para dizer que o nazismo é advindo, e não tem nada a ver. Isso, aliás, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como é outra nova Maria Nacional. Como o Partido Comunista Russo, depois vira pós-DA, no início é Partido Operário Social Democrata Russo.
que é o pós-DR. E depois vira Partido Comunista Russo, né, que é da fusão dos bolcheviques e mencheviques, e aí vão construir o Partido Comunista Russo, depois vira PCU. E o que é que a social-democracia tem a ver hoje com o comunismo? Nada, porque a social-democracia se rendeu à lógica, em muitos locais, aplicou, inclusive, na neoliberalismo. Aliás, a social-democracia nasce no Brasil, nasce fazendo uma crítica à direita na Constituição, mas é o Mário Covas que fala num choque de capitalismo, que a Constituição estava muito avançada, e eles vão patrocinar aqui, já que o Collor é derrubado pelo povo, o projeto neoliberal. Então, é bom ter cuidado, essa sua preocupação é muito importante, porque essa sopa de letrinhas pode confundir. Então, não tem nada a ver nazismo, fascismo com socialismo, são coisas totalmente distintas, aliás, são antagônicas, e isso é usado para confundir as pessoas. Então, eu queria deixar isso muito claro, nós não temos medo, eu sou de uma corrente interna ao PT, e nós nos reivindicamos comunistas, então há setores do PT que eu acho... Aliás, eu queria que você explicasse também isso, Antônio Carlos, porque existem diferenças entre os partidos de esquerda. Vou pedir depois que o Patinhas explique um pouco o funcionamento do PCB, mas eu queria que você explicasse a questão do PT, do fato dele ter corrente... o PT, ele veio de um movimento muito forte de operários dos anos 70, a luta contra a caristia, e aí Lula, Jair Meneghelli, setores bancários, aí me vem a cabeça do Dutra, esse movimento sindical muito forte, ali na abertura, cria o PT junto com comunidades eclesiais de base, setores da igreja, gente do PMDB, o Suplicy era deputado estadual do MDB, e outros companheiros e companheiras, e as organizações, muitas delas, outras foram para o PCdoB, o PCdoB que só vai ser legalizado, acho que em 84, 85, não é, Patinho? E elas vão para dentro do PT. E aí você tem de tudo, desde o Lula, que se você perguntar, Lula, você é comunista? Ele diz, eu sou torneiro mecânico. Não sei o que é que ele quer dizer com isso, mas isso é uma evasiva, né? Mas, Lula, você é anticapitalista, que para mim esse é o critério. Anticapitalista. Se nós somos anticapitalistas, nós somos comunistas. Nós somos socialistas, nós queremos outra sociedade. Eu acho que o Lula, se apertar ele vai dizer, não, eu sou anticapitalista, sociedade capitalista é desigual, tudo que faz. Mas ele não... Ele tem outra formação. Ele tem outra formação que a gente também tem que respeitar. A gente estava começando assim, a entrar aqui da importância do Brizola, e a gente foi pau no Brizola. Em 89 nós disputamos a ida para o segundo turno com o Brizola. Mas eu vou negar que o Brizola não deu uma contribuição extraordinária para a luta da esquerda brasileira, aquela cadeia da legalidade e tudo. Então, isso tudo é o campo progressista. Agora, dentro do campo progressista, dentro do PT, há várias visões de socialismo, e aí é onde é que está o caminho para se chegar a esse socialismo. Aí tem de tudo. Tem gente que aposta na tática meramente eleitoral, em ir melhorando o capitalismo, que é o chamado reformismo, e há outros que dizem, olha, não tem jeito, ou a gente, eu estava até com essa compartilhando, nós não temos mais idade para ilusões, não é? Nós somos jovens, todos aqui, porque a história ela é muito longa. Mas depois dessa experiência que nós tivemos, 13 anos, onde houve grande avanço, ninguém está questionando isso, não. Mas acreditar no caráter democrático da burguesia brasileira. Não é, do Estado brasileiro, de que dá para apartar, ganha. Isso é uma ilusão, porque é o nosso papel no globo. O mundo é dividido pelos capitalistas. Qual é o papel do Brasil durante muito tempo? Qual foi? Oferecer commodities e agora oferecer mão de obras quase de graça para a grande farra do capital internacional. E só para concluir, já que o Patinhas colocou, e eu tenho certeza que 95% dos servidores públicos, meus servidores públicos, foram contra o golpe, estiveram na rua, não criticaram o PT, não disseram que o governo do PT e seus aliados estavam apedrejando o Estado. Acho que só a minoria pegou corda da Rede Globo e tal. Mas agora está pagando um preço alto, porque está pior do que na época do Collor. Eu digo essa minoria, apesar de todos serem prejudicados. O Banco Mundial soltou um relatório, 10 minutos no jornal, dizendo que são marajás, que ganham muito, que tem que se equipar a iniciativa privada, quando deveria ser o contrário. A gente quer melhorar e não piorar. E meus queridos amigos, colegas, professores da FIP, parece que 10%, 20% serão demitidos para serem serem recontratados nessa lógica escrava aí. Também essa turma, tenho certeza que foi contra o golpe, não trabalhou contra o projeto popular em sala de aula. Isso não importa, eu acho que é isso que o Batista falou. O importante daqui para frente
é derrubar esse governo e restabelecer o mínimo de democracia. Então, ser comunista é bom até demais. A Terezinha Braga, nossa querida Terezinha Braga, vamos dar até grande um core para Terezinha. ela que me fez, Um que é abraço, muito querida. grande Está lutador. dizendo, olá, Marina, que importante esse debate com o Carlos Augusto, nosso querido Patinhas, e o Antônio Carlos. Muito atual esse debate, ainda mais quando temos uma pré-candidatura à presidência da República, né? No caso, os comunistas, petistas da Europa. É a Manuela Dávila, #Manu 2018. A gente já está no horário que, nas nossas redes, Por seria mim, de posso- encerramento. Não, mas você não foge, não, que ainda tem Por mais mim, eu perguntas posso para fazer. ficar Vamos seguir. horário normal se tiver. Eu só queria que a gente fizesse um encerramento, que seria um intervalo, Jonathan, Vamos fazer o seguinte, para a gente vamos, liberar nossas rádios de cadeia e seguir aqui. vamos via fazer o Facebook. seguinte, Marina, vamos ser democratas, né? De uma certa forma, a gente vai deixar o sinal em aberto, Isso, entendemos com certeza. as rádios, né? As rádios que têm uma grade local, onde elas fazem a sua programação local, elas podem, né, desfazer aí o sinal de rede, mas fica, e deixo claro que o sinal vai ficar em aberto, caso queiram continuar retransmitindo esse programa Democracia no Ar, fiquem à vontade. Isso, porque elas têm uma programação local e muitas encerram o programa agora, a transmissão às 11 horas, para entrar com sua programação local. Mas, repito, caso queira continuar na retransmissão desse programa, fiquem à vontade, você de rádio aí, que compõem a rede de rádios que fazem o movimento Democracia Participativa, fiquem à vontade, porque o sinal vai continuar em aberto, ok? Então, vamos lá fazer menção aos nossos apoiadores culturais, né? Estamos no ar com o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Sintaf, Sinfarce, o Show Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. É isso, bem breve com você, Marina. Obrigada, Jonathan Neto. A gente já tem vários outros comentários aqui, até do próprio Antônio Carlos, que está aqui comentando. O Antônio Carlos está dando um bom dia para quem está no ar, um abraço e grato pela atenção de todos e todas. E nós temos o Luiz Gonzaga Falcão dizendo, bom dia, Patinhas, Marina e Antônio Carlos. Bom dia! Bom dia! E o Inácio Carvalho dizendo, um abraço para os amigos Patinha e Antônio Carlos. Grande Inácio, aquele abraço. Parabéns Figura que ao programa Democracia Participativa pelo debate sobre o socialismo. A compreensão, então, também. A gente já explicou um pouquinho como é que funciona o PT, essa questão das correntes, né? O Antônio Carlos até falou da dele. Queria que você explicasse um pouquinho como funciona o Partido Comunista, porque ele tem uma organização diferente, é importante sabe, que as pessoas saibam disso, que a esquerda ela não funciona igual, né? Porque confundem a gente. E essa universidade aqui é boa, né? E vocês têm até uma coisa que é chamada de centralismo democrático, o PCdoB, aliás, vocês não, porque eu também sou uma filiada, né? A gente tem uma forma diferente, que é essa coisa do centralismo democrático, Patinhas, que também, às vezes, é uma confusão danada. O povo não entende como é que é o centralismo democrático e usa isso para jogar contra os comunistas. Há quem confunda com centralismo burocrático. Há quem? Marina, eu acho que o debate é muito rico. Acho que o Antônio Carlos, inclusive, pega um pouco o histórico aí do Manifesto Comunista, 1848, onde a capacidade do Marx e de Engels de prever, que naquela época o capitalismo ainda vivia uma fase, uma certa pujança, mas prever que aquele sistema era incapaz de levar a felicidade do ser humano e que o próprio desenvolvimento do sistema iria criar condições subjetivas, iria formar uma classe operária no mundo inteiro, e que a classe operária precisaria ter um papel político, além de estar iniciando suas lutas reivindicatórias, precisaria entrar na luta política pela construção de um novo poder, um poder dirigido pelos trabalhadores, pelas forças mais avançadas da sociedade, um poder que distribuísse a riqueza que o homem produz para o bem-estar da população e não para as mãos de poucos capitalistas. Né? Então, nisso daí surge a Revolução Russa e o Partido Comunista do Brasil surge em 1922, por trabalhadores que estavam travando uma luta contra a concepção que existia no movimento operário no Brasil naquela época, a concepção anarquista. Então, esse partido surge em 22, o partido, então, tem uma experiência de 96 anos de luta, de todo tipo de luta que você imagina, o Partido Comunista do Brasil já enfrentou. Todo tipo de luta.
62 anos de clandestinidade. Aliás, mais tempo na clandestinidade do Mais que tempo. na legalidade. Né? Aliás, é que tem mais tempo na clandestinidade partidos comunistas no mundo inteiro. Entendeu? Nosso partido. Inclusive, eu acompanhei a título de registro histórico, tá no YouTube, um congresso do Partido Comunista do Brasil, realizado na Albânia. Resgataram essas imagens, ditadura, realmente é uma coisa muito emocionante. 77, se não estou enganado. Bem, mas o certo é que o Partido Comunista, então, apesar de toda essa perseguição, quando a gente examina os partidos hoje no Brasil, quer dizer, essa campanha antipolítica, antipartido, tem o objetivo de nivelar. Quer dizer, isso daí, paciência. Os partidos de esquerda são partidos programáticos. Nós não somos partido que está vendendo legenda, como existem muitos partidos. E muitos partidos aqui horário no programa. Horário no programa de televisão, coisa desse tipo. Nosso partido tem uma história. Quer dizer, muitos camaradas foram mortos na tortura, na prisão, na guerrilha do Araguaia, lutando pela democracia no nosso país. Lutando pela democracia no nosso país. Cearenses deram essa Cearenses, o Bergson Bujão, que nós estávamos lá quando chegou. Então é preciso que a gente diferencie isso. É preciso que entenda que o Partido dos Trabalhadores, quando surge em 1979, o Partido Comunista ainda estava na ilegalidade. Em 76, houve o massacre da Lapa, onde nós perdemos os principais dirigentes do nosso partido. O Comitê Central, quase todo. O Comitê Central, mortos, Pedro Pomar o Ângelo Arroio, mais outros presos, Aroldo Lima, outros presos, tá entendendo? Então, há que se diferenciar diversas sopinhas de siglas aí, de partidos que buscam travar a luta do nosso povo. E o Partido Comunista consegue a sua legalidade em 65 e busca sempre, o papel dos comunistas sempre foi trabalhar em frente, não querer ser dono da verdade. E aí nós aprendemos muito com a nossa experiência. Então nós buscamos nesse processo trabalhar com o Partido dos Trabalhadores, com o PSD, o PDT, são partidos progressistas, partidos de esquerda, buscando primeiro exatamente uma oposição ao neoliberalismo implantado no Brasil, através do governo Collor, e essencialmente do governo de ditadores, e buscando a construção exatamente de uma alternativa da esquerda conquistar o poder através de uma liderança operária do PT, o Lula, entendeu? E o PCdoB participou de 4 eleições permanentes apoiando o Lula. Exatamente por quê? Porque entendia que o momento de se buscar avanço no país era com o Partido dos Trabalhadores sendo força hegemônica. E nós tivemos grandes avanços. O legado de Lula é muito grande, bonitinho. E o centralismo, Patinho? Sim, explica tudo bem. Então, é um legado muito grande. Agora, evidentemente, nós fomos derrotados. O ciclo dia foi derrotado. Foi derrotado. Quer dizer, nós temos agora a tentativa de um novo ciclo de se implantar, que é o neoliberalismo em alto extremo. Retirar direitos dos trabalhadores, você congelar salário, você congelar recursos para a educação e saúde por 20 anos, isso é um crime contra o nosso povo. A entrega do pré-sal às multinacionais, agora, inclusive, ontem foi aprovado por esse Congresso, uma medida provisória isentando as multinacionais de impostos, criando facilidade para importação de produtos que podem ser fabricados no Brasil. É a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Então, se você compara essa época, então o PCdoB tem orgulho de ter contribuído, embora de uma contribuição pequena, que participava de ministérios sem grande expressão, com esse projeto político. Ao mesmo tempo, no nosso 14º Congresso, nós avaliamos também os erros e as deficiências. E nós buscamos extrair lições. Precisamos extrair lições. Extrair lições para que a gente possa retomar a presidência. Nós temos que abrir uma perspectiva para o povo. E, nesse sentido, nós estamos exatamente apresentando a candidatura da Manuela. Fomos prestigiados no nosso 14º Congresso com a presença de Lula, dizendo, Manuela, eu vou sair com você nas ruas,
É importante o PCdoB apresente sua candidatura para contribuir para a apresentação de ideias, para a saída do nosso país. Isso que o PT fez durante todo esse período. Então, nós estamos buscando dar a nossa contribuição. Achamos que é um golpe, mais um golpe, impedir que Lula seja candidato a presidente da República. Quem está nas pesquisas, em primeiro lugar, como Lula, tem que respeitar o povo. E mais, eles tentam, inclusive, talvez até cancelar as eleições. Cancelar as eleições através do semi-parlamentarismo. É o medo que nós temos. Mas aí você parece... Está vendo que eu estou fugindo da pergunta. Não estou fugindo. Quero saber o que a centralista democrática, para a pessoa responder um parente dela chato que vai falar que a gente está bom. Nós não somos partido de tendência. Nós não somos partido de tendência. Respeitamos o PT. O PT, na verdade, é uma frente. Como ele mesmo falou ontem, Carlos, a formação do PT, como se deu naquele momento, ocupar aquele espaço vazio, de início, né, de bipartidarismo que havia entre PMDB e Arena. Então surgiu primeiro o PT, o PDT, PTB, depois foi que vem a legalidade dos partidos comunistas, então preencheu o espaço, jogou um grande papel, vai continuar jogando. A direita joga exatamente em acabar com o PT, com a esquerda, mas não vai conseguir. Agora, nós achamos que o partido de tendências como o PT, o partido que não tem bem clara a sua proposta, como o Paulo Carlos coloca, de um projeto nacional que leve à construção de uma sociedade socialista, que demonstrou no governo Lula, apesar de todos os avanços, uma série de... exatamente o fato de ser um partido de várias tendências, de uma certa ilusão em relação ao caráter de Estado brasileiro, ilusão em relação à mídia, em relação à Rede Globo, entendeu? Quer dizer, num momento de dificuldade, esses setores todos se articulam e dão um golpe, e a gente tem um retrocesso. Então, nós somos um partido, não é que não haja liberdade de opinião, é a liberdade de opinião. No entanto, nós debatemos as questões, e ao se debater as questões, nós vamos em conjunto para a prática concreta de forma unitária. É isso que representa o centralismo democrático. Nós não somos uma frente de várias tendências. Agora mesmo no Congresso, nós passamos 3 meses de debate, de discussão, com divergências, com opiniões divergentes. A mesma questão do lançamento da candidatura própria tinha opiniões divergentes, achava que não se dizia, mas ao se definir isso, nós então passamos a ter uma posição unitária. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que no momento da crise mesmo, o PT, em face de suas divergências internas, foi incapaz de apresentar uma saída política que pudesse, vamos supor, de forma unificada, a presidente Dilma, o Partido dos Trabalhadores, aglutinar forças e conseguir retomar a ofensiva. Coisa que, por exemplo, a Venezuela fez. A Venezuela é uma situação difícil, a ofensiva contra o governo do Maduro, no entanto, o Maduro parte para uma ofensiva através de uma constituinte, através de uma constituinte. Mas eu queria, encerrando, dizer que nós respeitamos a forma do PT. Dentro do PT existem companheiros e companheiras socialistas que não têm ilusão em relação a uma social-democracia no Brasil. Então, nós procuramos, o PCdoB, unir não somente a esquerda, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, PDT, saudamos o PSB que apoiou o golpe, está vindo para cá. Inclusive, as fundações dos 4 partidos estão se reunindo, discutindo um projeto de nação. Então, nós sabemos isso como positivo. E mais, nós achamos que é preciso unir amplas forças, porque a luta contra esse projeto que se inicia vai ser uma luta dura, vai ser uma luta longa. E, de início, nós precisamos barrar essa reforma da Previdência, conclamar não só as centrais sindicais, a igreja, todo mundo deve se unir e fazer grandes mobilizações no próximo ano. O camarada Gustavo Guerreiro, camarada mesmo, também, o Gustavo Guerreiro, né? Os camaradas de Patinha, o povo do PCdoB aqui se manifestando, falando muito bom programa. Patinhas tem um pensamento lúcido sobre o Brasil, e o Edson Matos Duarte diz a avaliação correta e ampla do nosso camarada. Antônio Carlos, acho que você quer comentar também um pouquinho sobre o que o Patinha falou? Essa história do centralismo democrático, que também, às vezes, vem o debate equivocado sobre isso. O que acontece em 1905? O Partido Operário Social Democrata Russo, em 1905, não, 1903, se não me engano, no Congresso.
O Lênin, um pouco antes disso, apresenta num livro muito famoso, que a turma pensa que é o que fazer sobre a conjuntura, mas é o que fazer sobre o partido. E o que fazer também sobre comunicação. Eu adoro o que fazer. Aliás, porque havia os anarquistas, havia os que queriam... Não, por que a gente não matou os capitalistas? Está resolvido. Tem gente hoje que é assim. Pensa que é o confronto, quando se fala em confronto, a luta de classe é chegar numa passeata, pegar uma pedra, tacar na frente do Itaú, está resolvido. Às vezes é necessário. Mas isso ele disse, não, vocês vão atiçar o lado de lá. Ele incentiva a participar, inclusive, de organizações de luta, das várias lutas do povo, mas, olha, é preciso que haja um partido que tenha a centralização na ação política com mais ampla liberdade de debate. E quando a gente tomar uma decisão política, e essa tese é a chamada tese do centralismo democrático, que foi confundida ao longo do tempo e que é usado para dizer que é uma minoria que decide, que é uma vanguarda. Aliás, esse partido ele tem muita liberdade. Em muitos momentos, os bolcheviques que se tornam nome maioria, mas eles são maioria nesse Congresso. Às vezes, eles perdiam opiniões nos soviets. E havia muito debate. Então, essa liberdade do debate era fundamental. A gente de esquerda tem que estudar muito, mas o pessoal da direita e conservador também vai estudar um pouquinho para não estar falando besteira aí, para não estar falando desinformação e mentindo sobre o socialismo, sobre... Claro que numa sociedade desigual e racional, o capitalismo tem 500 anos de construção e que matou milhões de pessoas, continua matando. É claro que a reação da burguesia, 17 países invadiram a União Soviética, é claro que houve as reações e um excesso e houve dificuldades. Nós queremos uma sociedade onde não tenha violência, não tenha desigualdade, mas dizem violentas as águas dos rios que tudo arrasta, mas não dizem violentas as mais que as oprimem. Não é que isso, de antemão, a violência seja um método, não. Às vezes foi uma reação a situações difíceis. A Rússia estava saindo de uma guerra. Os brancos, assim chamado, a burguesia local, disse, não, nós temos que derrubar esse governo, porque se der certo a Rússia socialista, vai se espalhar na Europa. Inclusive, era a esperança dos bolcheviques, que a partir dali, em 18, a Alemanha, que infelizmente não aconteceu, e aí que também prejudicou o desenvolvimento da União Soviética. Então, esses fatos são históricos, e aí ficar acusando isso do comunismo de autoritarismo, comunismo de centralismo nesse sentido negativo, não tem nada a ver. O Carlos Augusto Jorge explicou muito bem essa questão do centralismo. E sobre essa coisa das divergências pontuais, nós estamos do mesmo lado da luta. Alguns centímetros, às vezes, separam nossas trincheiras, mas isso é muito raro. Estava contando aqui, às vezes, que o PCdoB fez aliança com o PT 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 para a presidência da República. Eu vou dizer que isso é pouca coisa? Só se eu fosse um louco, um irresponsável. Claro que nós temos divergência em alguns momentos regionais, mas o que a gente precisa fazer é um programa para a Revolução Brasileira. E eu tenho que convencer quem está no PT disso. O PCdoB tem isso mais fortemente elaborado e criticou durante o processo do governo, né? E para que a gente acabe com as ilusões. Não há mais ilusões. Esses caras deram um golpe com um cara que, com 21 anos de idade, já tinha avião. E foi chamado de corrupto, chamado de João Goulart. Família riquíssima. Dono do charqueado do Rio Grande do Sul. Mas ele perdeu para o lado de cá, então é bandido, é boêmio, patinhos, acho que tem lá embora disso do que eu. Eu só li, ele vivenciou. É bebedor de cachaça, eu vou dizer o termo aqui, mas não vou, iria, mas não vou. Então, e um cara que não era um comunista. E é sempre as mesmas alavancas, né? O Getúlio. É bebedor de cachaça, do Celino, moderado, liberal. Ia ter um golpe. Para criminalizar, para descriminalização, sempre as mesmas palavras. Então, a gente vai se iludir. Eu acho que ainda vai ter, infelizmente, com o coração partido, algumas alianças com setores, mas isso não deve ser o central. O central é um programa que, diga assim, qual é o Estado que a gente quer desse país? Agora, voltando à conversa... Com a transição, vão tremer aí alguns reacionários, com a transição ao socialismo mesmo. Agora, voltando à conversa no final de Natal com o parente chato. Quando Mas você está muito preocupado com esses parentes. Estou preocupada
que a gente precisa convencer Tá que a família dividida na Pelo menos tem argumento, né, Marina? Às vezes eles não querem argumento, não. essa galera. Eles Tá se armam, às vezes, com perguntas-chave absurdas para convencer as pessoas. A gente tem Mas que tem um armar os site de nossos. extrema-direita que o Aloysio essas- Nunes é considerado comunista. Hoje, para eles Ah, ainda. Você vê o nível deles. Mas, enfim, quando ele vier com aquele papo, por exemplo, você é um comunista de iPhone, um socialista de iPhone, eu queria que vocês falassem, Essa é boa, viu? os desenvolvimentos de tecnologia que foram possíveis a partir da instituição de governos comunistas, né, na Rússia, todo avanço, né, quanto é Tesla, né, Mas a todas primeira as questões preocupação, tecnológicas de só avanço cortando aí, Marina, da humanidade, de a primeira conhecimento. preocupação é com o ser humano. Houve desenvolvimento tecnológico, mas tem uma frase que diz assim, hoje, tanto de afim tivesse que estar morto feliz. Ainda está ouvindo. Tantas milhões de pessoas dormirão na rua. Nenhuma delas é culpada. Então, claro que a gente colocou lá a cadelinha laica, a gente viu na União Soviética, porque eu defendo o legado. Fora de órbita, depois os Estados Unidos correu para colocar os primeiros homens só de terra. Mas, assim, o que deve ficar dessas sociedades é como uma sociedade semi-feudal, em 40 anos, prova que é possível incluir milhões e milhões de pessoas tendo moradia digna, tendo saúde, tendo o mínimo básico que a população precisa. Sim, eu queria que vocês Agora, falassem sobre esses nós, todos. o Alto Filho foi lá para o Gazeta Classista e disse, e foi ele que disse, ninguém nasceu para ser gari, não. Ninguém nasceu para ser... Até disse até outras profissões, não é gari, não. Médico, não sei o que, é para todo mundo ser um pouco de cada coisa. É para todo mundo ser humano, é para todo... O socialismo não é o reino da carência. É o reino da abundância. O iPhone é a produção da humanidade. Então, eu quero usar o iPhone como estão usando aqui para combater os capitalistas. Todo mundo usa iPhone. Que todo mundo usa iPhone, computador, eles usam o que é produzido por nós para nos destruir, para nos separar, para nos segregar. A crítica da arma, a arma da crítica não substitui a crítica das armas. Aí um aluno perguntou, eu sou um professor meu que disse que é uma frase do mar. Ah, professor, quer dizer que basta a gente debater ideias? Ele disse, não, meu filho, na hora da Revolução da Guerra vai ser panela, computador, o que tiver na mão. É isso. Então, vamos acabar com essa bobagem que nós queremos socializar e a riqueza. Claro que um país pobre como Cuba, eu não sei como é que consegue, só pelo heroísmo do povo, mas a gente quer socializar isso mesmo. Agora, tem que pensar outros valores, o transporte coletivo. Não só. Claro que hoje não dá, você tem um paciente doente em casa, você vai ir atrás de 11 meia-noite, ainda tem que ter uma transição aí, mas a gente tem que pensar em outros valores. Agora, isso não é tomar a televisão que tem, como fizeram muitas vezes, né, Padre? Enganando o povo, que o Lula ia tomar a televisão, que os comunistas iam tirar seu filho. Isso é uma grande picaretagem, uma grande sacanagem para enganar e ludibriar aquelas pessoas, às vezes até de boa fé, que caem nessa ignorância aí. Mas você tem razão, tem que manter. Então, falando muito, a gente precisa saber colocar e explicar, né? Porque é importante dizer que a gente teve comunistas no Brasil mesmo. Nem sabe, fulano de tal era comunista sim. Né? Então, eu queria que você falasse desses nomes, desses grandes nomes que se destacaram no país e que eram comunistas, pessoas avançadas, pessoas que se destacaram, até para tirar um pouco desse mito de que comunista é um cara que é vagabundo, que não quer nada com nada, enfim, e que as pessoas também estão fazendo por aí. Uma questão que se coloca um pouco para combater os partidos comunistas, o problema da religião. Você pega o seguinte, na Constituinte de 46, proposta de Jorge Amado, deputado eleito pelo Partido Comunista de Liberdade e Religião no nosso país. Quer dizer, naquela época, as religiões africanas, muitas religiões, eram perseguidas no Brasil. Então, a proposta de liberdade e religião no nosso país é a proposta dos comunistas. Né? Fidel Castro, ele tem um livro, ele defende com muita ênfase exatamente esse problema em Cuba, é um país, como é que Cuba, um país pequeno, uma ilha, a 100 quilômetros dos Estados Unidos,
consegue resistir desde 59. Sofreu todo tipo de pressão. Porque, exatamente, em Cuba há uma união do povo em torno do Partido Comunista, do governo, defendendo aquelas conquistas. Em Cuba não tem ninguém dormindo na rua. Então, se disserem para você, vai para Cuba, o que você responde? Ótimo, tá bom, vai lá ver. E os vai médicos ver, que vieram para cá, Patinhas? vai lá ver Cuidado do nosso povo. um tipo de mentalidade totalmente diferente. É diferente da mentalidade que a elite brasileira cria, Competição. de individualismo, cara ser rico, passar a perna no outro, ser vivo. Em Cuba é o espírito da humanidade, da solidariedade, educação, qualidade, saúde, moradia. Quer dizer, então, e a união desse povo, liberdade total de religião em Cuba. Diversos tipos de cultos religiosos em Cuba. Quer dizer, então nós precisamos compreender que nós entramos no século XXI com um capitalismo em crise, gente. Quer dizer, esse problema da unipolaridade, do domínio dos Estados Unidos, está se acabando isso. Vão surgir novos polos no mundo. É a China socialista. É a China que tira 700 milhões de pessoas da linha de pobreza, o país que mais cresce no mundo. Aliás, os governantes do Brasil estão indo para a China atrás de dinheiro. O governador do Ceará está assinando mesmo hoje uma carta de compromisso para recursos da China para a instalação da refinaria. Olha aí, dirigido pelo Partido Comunista. Partido Comunista, há mais de 60 anos. O prefeito do Fortaleza também vai lá. Então, os governos estão indo, o mundo hoje começa a ter uma nova geopolítica, onde a China se fortalece, a Rússia, mesmo capitalista, se levanta como um polo importante de interferência na geopolítica mundial. Contraponto, né? Contraponto, a questão da Síria. Quer dizer, enquanto os Estados Unidos, a União Europeia em crise total, se desmanchando a União Europeia, e enquanto o capitalismo avança para a guerra, para a destruição de países, como fizeram com a Líbia. A Líbia agora voltaram até ao mercado escravo. O Iraque, o Afeganistão, destruição na Síria, tentar destruir. Quer dizer, nós precisamos levar ao povo pobre, ao povo simples, ao povo trabalhador, que constrói a riqueza nacional. Isso, a palavra comunista é de comum, é de comunidade. É a busca de uma sociedade onde haja harmonia, onde não haja guerra, onde haja uma convivência entre os povos e onde haja em cada país um desenvolvimento social. Então, isso daí eu acho que é fundamental, isso que é o desejo do Partido Comunista, e que nós iremos trabalhar com toda a nossa força para a gente unir os diversos setores da sociedade. Primeiro, nós temos que derrotar essa reforma da Previdência. Devemos ir às ruas na próxima semana. Seria um golpe importante nessa camarilha que está no governo. E depois nós deveremos avançar para que em 2018 a gente tenha uma discussão mais aprofundada sobre a saída da crise. Nós temos que apontar a saída para a crise no nosso país e temos que exatamente buscar a construção de uma sociedade onde haja harmonia entre os seres humanos. Os comunistas, que o Patinhas citou um, que é o Jorge Amado, que é um destaque na literatura, mas nós também temos o Oscar Niemeyer, acho que a Janete também foi do Partido Comunista. Só que a gente está... Mário Schember, que é um... Eu acho que é importante dizer isso, ter esses nomes, porque, inclusive, de alguma forma, as pessoas... Tem alguns doidos que defendem a ditadura militar, falam que, geralmente, que se vier um governo ditador ou alguma coisa, só vai perseguir quem não quer nada com a vida, ou quem é vagabundo, ou quem está fazendo coisa errada. Né? Mas esses nomes todos provam... Isso aí é o do Bolsonaro. Um discurso, e é um discurso que a gente precisa derrubar. Porque que não quer trabalhar, a gente tem que convencer eles a trabalhar. E a gente, na verdade, né, Patinhas, você, inclusive, esteve na luta contra a ditadura, e nós tivemos pessoas que eram médicos, estudantes, artistas,
bancários, gente trabalhadora brasileira, que a única coisa que eles estavam, na verdade, lutando era Marina, simplesmente para que a gente tivesse liberdade. Eu estou acompanhando essa sua preocupação e ela é importante, porque eu tenho um filho adolescente e essa disputa está grande, a gente sabe que o Zap é um massacre aí, e a direita ela tem muita força e a força das ideias. Inclusive com financiamento externo. Sim, não tem nada também, por acaso. Não, eles treinam. Se você buscar o YouTube, eles têm treinamento. Essa questão do golpe não foi coisa só da elite brasileira. Quando a presidente Dilma toma uma atitude, exatamente, o Lula, de fortalecer o BRICS, quer dizer, um novo polo geopolítico mundial. Quando o Brasil toma uma atitude de constituir um polo com países aqui na América do Sul, na América Latina, quer dizer, quando o Brasil descobre o pré-sal, tá entendendo? Quando a presidente Dilma cancela uma visita aos Estados Unidos, em função da divulgação de espionagem telefônica pelo FBI. Evidentemente que o Império Norte-Americano tomou medidas que estavam surgindo aqui. São os institutos, Brasil, inclusive. É só ver um filme baseado na tal escola. Uma noite que durou, um dia que durou. Pois é, então o Brasil estava na geopolítica mundial, um país grande, não é um país pequeno, então toma-se medidas concretas para que evitar isso. E vão continuar tomando. E vão continuar tomando, no sentido de salvar o governo. Mas você assiste aí o PIG, que a gente anda de ônibus, às vezes a gente liga o rádio no carro, e é um massacre, os caras estão dizendo que o país está uma maravilha. Está crescendo, está tudo resolvido. Eles treinam na rede, tem esses institutos que são baseados, né, o Instituto Mises, essa galera que é incentivada. Esse que quer colocar ração para o povo comer lá em São Paulo, ração de animal, e coordena um grupo da alta burguesia. Então, e, infelizmente, eles colocam essas ideias tortas na cabeça da nossa moçada, então é importante mesmo saber e dizer, olha, não, os comunistas não, o comunismo é gente que lê, que estuda, que trabalha. Não, era isso que eu ia falar. Quando você fala Patinhas, eu estou em cacete pessoas que são comunistas. Aí você citou um leque de tantas, né? São pessoas, nós somos seres humanos. E olha só, estou chegando ao final da entrevista já e não vai ver uma mordida. Nós somos seres humanos que queremos a liberdade, a igualdade, a fraternidade, que quer que essa humanidade aflore de forma mais plena, com respeito, com dignidade, com democracia, diferente dessa democracia, porque tem outro tema que dá aqui 3 programas, porque vão dizer, mas lá o Marx escreveu a palavra ditadura do proletariado. Na verdade, quando o Marx escreveu isso, que é um tema também que é muito recorrente, ele estava dizendo o seguinte, nós vivemos uma sociedade imperfeita. Pode até ter eleições nela, mas as eleições também são influenciadas por essa ditadura da burguesia, pelo poder econômico. E não é contra a eleição, tem que se avançar nela, democratizando. Mas nós queremos construir uma democracia mais perfeita ainda, onde os que produzem a riqueza não decidam só em época de eleição. Aí teve a experiência dos soviets, teve algumas tentativas ao longo da humanidade. E que essa democracia seja real. E quando chegar ao comunismo, seja até direta, não tenha intermediários. Então, para que algo mais radical, generoso, humano do que isso? Agora, claro que é uma construção humana, como toda construção humana, ela vai ter aqui e acolá equívocos, que a gente também tem que fazer autocrítica quando necessário. Mas ser comunista é bom demais. Ser comunista é sonhar com uma nova sociedade, fraterna, igualitária, aquela coisa que o Marx fala. É ser apaixonado pelo ser humano. É ser apaixonado pelo ser humano, uma sociedade, e o Marx vai dizer, na época dele, né? A gente deixa de ser só apertar parafuso, não sei o quê, ele falava pescar de noite, ser pastor de dia, ou seja, ser tudo e ser nada ao mesmo tempo, se não quiser. Se você quiser só contemplar as estrelas, que as máquinas estão aí, ao invés de reduzir o nosso trabalho, está aumentando. Bom, o Jonathan Neto está me sinalizando o meu sinal do recreio para variar, porque toda vez que a gente tem um programa gostoso de conversa, acontece essas coisas, de acabar logo. Enfim, então eu vou ficando por aqui, mas a sua despedida, Antônio Carlos. Não, só agradecer o convite, estamos às ordens, sempre que possível. E que, para mim, é um momento muito especial estar aqui com esse companheiro de tantas lutas, e nós estamos juntos, e eu louvo a candidatura do PCdoB,
acho importante, o debate será feito, importante a gente ter um programa, compreender a unidade, lá na frente a gente vai estar eleitoralmente juntos no plano nacional, já estamos nas lutas, para que a gente possa derrotar essa burguesia tacanha, reacionária, conservadora e construir esse reino da felicidade também aqui no Brasil. Marina, eu queria elogiar o seu programa e dizer que ele da forma leve que se apresenta, né? Bastante simpática. Obrigada. Já virou marca aí. Já virou marca. Isso é importante. Isso é muito importante. O Jonathan, então, esse papel que tem esse programa, exatamente apoiado por sindicatos, procurando levar um debate assim, pequenininho diante da potencialidade da Rede Globo, mas é isso mesmo, nós temos que fazendo a nossa parte, né? Temos que fazer a nossa parte. A satisfação está aqui com o Carlos, o jovem, lutador, o Partido dos Trabalhadores, o parlamentar, o dirigente sindical, né? Muita gente pensa que porque eu andei muito nos sindicatos bancários, que eu fui bancário, mas é porque eu gosto mesmo de estar no sindicato. E nós hoje temos que buscar, nas eleições de 2018, fundamentalmente, a construção de saídas para essa crise. Os caras meteram o país numa crise profunda. A situação do nosso povo vai ficar cada vez mais difícil. Estão entregando o país às potências imperialistas. A nossa riqueza, que é a salvação do Brasil pré-sal, sendo entregue de mãos beijadas às multinacionais do petróleo. Quer dizer, retirando, o sistema busca-se retirar o papel do BNDES, até privatização do Banco do Brasil, da Caixa, da Petrobras, da Eletrobras. Então, nós precisamos reagir a tudo isso daí, e buscar um programa, exatamente o fato do PT, PCdoB, PDT e PSB estar em reuniões, as suas fundações, discutindo o projeto de nação, isso é muito importante. A Frente Brasil Popular joga uma importância muito grande, o povo sem medo joga uma importância muito grande. Eu acho que nós podemos fazer um bom debate em 2018 e que continuar a nossa luta, exatamente para reverter e buscar uma perspectiva da esquerda chegar novamente ao poder e com uma experiência muito maior, levando em consideração também as limitações, os erros cometidos, a gente possa avançar no sentido de construção de um projeto nacional de desenvolvimento numa via de transição à sociedade socialista. Muito obrigado, parabéns a vocês. Obrigada a vocês dois, foi muito gostoso o programa de hoje. Eu queria agradecer aos ouvintes, pedindo desculpa mais uma vez pela loucura que foi a transmissão por conta dos nossos problemas com o nosso provedor de internet. Dizer que eu espero que a conversa tenha servido aí para vocês sobreviverem a esse Natal, pelo menos pescar um pouquinho o que foi dito, para poder encarar as festas de final de ano com tranquilidade e, de repente, converter alguns para o lado de cada luta. É com você, Jonathan Neto, e até amanhã, gente. É isso, acabamos de ouvir de conferir o programa Democracia no Ar. É um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, CITAF, Sinface, Mova-se, o Show Advogados Associados e ainda Sindicato dos Bancários. Apresentação Marina Valente, produção Esdras Gomes, e desejando a você um excelente final de dia, boa tarde e até amanhã. Uma nova edição a partir das 10 da manhã com o programa Democracia no Ar. Democracia no Ar. Atitude popular.